Vamos para mais um episódio do Café com Síndico. E hoje eu estou aqui com a Geisa, ela é síndica residencial e não basta ser síndico de um, ela é síndico de 2 condomínios, Geisa. Se apresenta. Meu nome é Geisa, sou síndico do condomínio Lorena e do edifício Nazirrad. 5 anos e no Lorena vai fazer 4 anos. Quais são os principais desafios que você acha da gestão condominial, né? Assim, eu acho que é difícil, às vezes, sobre manutenção, porque tem coisas que acontecem hoje no dia a dia de condomínio, dos meus condomínios, que são manutenções que poderia ter feito anteriormente, alguma gestão preventivas, e não foram acontecidas. Então eu acho que se a gente tivesse previsto antes, cuidado antes algumas coisas, hoje seria mais fácil. E em relação à inadimplência também é um desafio grande, né? Eu acho que é um desafio dentro dos condomínios. Porque você tenta, às vezes, conversar, resolver as coisas, e as coisas às vezes não é resolvida, você tem que tomar outros caminhos, né, para ser regularizado, então eu acho que isso é bem difícil. E lidar com as pessoas, né? Pessoas difíceis. Em todos os ambientes, na verdade, né? E o que é que você fala assim, não, eu me orgulhei de ter feito isso no condomínio? Os 2 condomínios, né, eu vejo que, assim, eu gosto, por exemplo, eu sempre gosto de colocar metas, né, sim, metas assim, né, a gente tem que reunir com os condôminos, né, mas, por exemplo, o Nazirrad, a gente fez uma pintura na fachada do prédio, teve algumas melhorias de informática também que a gente fez. E do Lorena também, assim, reforma de piso, reforma em geral mesmo, a gente acabou fazendo que já estava bem desgastado e eu vejo, assim, depois da minha gestão mudou bastante o condomínio, os 2, e as pessoas veem que as coisas estão sendo mudadas lá, sabe? Isso aí eu acho importante. Estão modernizados, estão sendo reformados, tá fazendo as manutenções, sim, né, rotineiras. Isso. E no caso, por exemplo, prestação de serviços, prestadores de serviço. Como que você lida, como que você escolhe os prestadores? Os prestadores de serviço, eu sempre peço indicações, porque é difícil, que às vezes você não conhece, né, o trabalho, e às vezes você pega uma pessoa que você não conhece no trabalho e acaba não sendo bem feito. Então, sempre quando eu vou pegar um prestador de serviço, eu peço indicações. E tem sido bom, só que assim, o prestador de serviço, às vezes, que é indicado também, às vezes é complicado, porque às vezes combina uma coisa com você e acaba não fazendo. Já me aconteceu isso também. A prestação de serviço. Hoje tá muito difícil a mão de obra, a mão de obra tá geral, né? E aí acaba que tem prestadores que eles não querem fazer serviços pequenos. Não. Então, você chamar para fazer, às vezes tem encanador para arrumar isso. Não, ele quer, se for grandes obras, grandes reformas. Às vezes tem pessoas que falam assim, pode falar o que você quer, eu te passo orçamento por telefone. Só que dependendo do trabalho que a pessoa vai fazer, não tem como passar por telefone, ela tem que ver. Porque quem é o técnico, quem que é a pessoa que conhece, é ele, não eu. Então ele tem que ir no local, verificar o que eu tô falando e dar o orçamento ali, não por telefone, não tem jeito. Então às vezes tem pessoas que querem fazer assim e acho difícil. E a gestão, por exemplo, do orçamento, né, de taxas, que, como se diz, síndico tem que fazer malabarismo, porque não pode aumentar a taxa, mas você tem que fazer as manutenções, então às vezes você tem que fazer rateios que tenham uma urgência ou emergência, que o condomínio não tem um fundo que dê para suprir isso, né? Como que funciona esse manejo mensal, você em relação às despesas, essas taxas, esses rateios? É uma coisa bem complicada de se fazer, né? Porque como os 2 condomínios são condomínios menores, então assim, acaba sendo um pouco... a taxa não é tão baixa, né? São poucos moradores e tudo. Então, assim, às vezes tem coisas que acontecem, e que inclusive de um dos condomínios que aconteceu agora há pouco, e tem algumas contas que a gente às vezes deixa um fundo, né, no caixa, né, caixa reserva, e aconteceu um imprevisto, a gente usa e depois eu vou colocando a conta aos poucos para não
não onerar muito o condomínio, né? Então, você paga o prestador e aí depois vai rateando para repor o valor dos condôminos, né? Então, assim, é bastante complicado isso, né? Porque se você tem um condomínio muito alto, a inadimplência aumenta, né? E às vezes também a pessoa, ela conta com aquele valor, né, por mês, as despesas dela. Então, se ficar muito alto, fica difícil, eu acho. Então, eu sempre tento igual um dos condomínios aconteceu agora há pouco, eu falei, durante uns 4 meses nós vamos ter um gastinho a mais, porque teve alguns imprevistos, né? Então eu comuniquei os moradores e assim estou fazendo, colocando aos poucos para não aumentar tanto o condomínio. E agora, né, saiu a normativa do bombeiro, foi atualizada em relação aos carros elétricos. Lá nos seus 2 condomínios, tem demanda? Vocês já estão tratando desse assunto? Não foi feita assembleia? Os condôminos já estão ainda não foi falado sobre isso. Assim, algumas pessoas falaram muito pouco, só que ninguém ainda falou para comprar, ou se já compraram, nenhum dos 2 condomínios falaram sobre isso. Em relação aos carros, né? E agora o Sercom. Então, Sercom, todo ano o condomínio, né, tem que atualizar o Sercom. E agora os condomínios mais antigos, igual você falou que os seus 2 prédios são antigos, nos prédios mais antigos tem que atualizar os projetos. Uhum. E isso, querendo ou não, é um investimento que o condomínio tem que fazer. Sim. Né? E isso onera para os condôminos. Um dos condomínios a gente já está terminando de fazer, né? Acredito que em janeiro agora já vão pedir o retorno para eles irem verificar como está. E o outro a gente está organizando para já ser feito, né? A pedir a visita técnica para saber como está. Reformas. Você até falou que fez uma pintura em um e agora modernizou o outro. Em relação a reformas, você leva para a assembleia, tem muitos condôminos que participam da assembleia, tem muita adesão, você faz assembleias virtuais ou todas são presenciais? Como que funciona essa parte de assembleias dentro do seu condomínio? A assembleia, desde que eu estou como síndica dos 2 condomínios, sempre as pessoas que vão são as mesmas. Não, nada muda. Nós já tentamos fazer online, uma vez deu certo, e como tem um dos condomínios que tem pessoas que moram fora, aí eu tentei fazer tanto presencial quanto online, só que não funcionou presencial, não funcionou online, as pessoas não compareceram. Então, assim, eles parecem que gostam de presencial mesmo. E as pessoas são as mesmas. E eu levo sempre em assembleia, né? Quando tem alguma coisa, assim, para ser feito, que eu acho que seria melhor para o condomínio e tal. E também eu gosto de ouvir, né? As pessoas, o que elas acham e tudo. E ficar resguardada, né? Você como síndica ficar resguardado e ter o respaldo dos condôminos também, né? Uhum. Porque como é um bem comum, então nada mais justo, né? Porque todo mundo definir... Né? E é bom se todo mundo pudesse participar, né? Porque preocupar, porque assim, tem pessoas que vão no condomínio, ou às vezes tem pessoas que às vezes comentam alguma coisa, mas às vezes não participa. Poderia estar interagindo mais, né? Ter mais ideias, ajudar mesmo a administrar, né? Porque ninguém administra sozinho, né? Isso é verdade. Qual a forma de comunicação que você utiliza lá no seu condomínio? Grupos de WhatsApp, aplicativo, e-mail, como que faz essa interação entre você, né, a administração do condomínio e os condôminos? Lá, tanto um quanto o outro, os 2 têm grupo, né? Os 2 têm um grupo de WhatsApp. Então, assim, quando algumas informações, eu passo para o grupo para passar geral. Mas, assim, o conselho também, a gente tem grupo do conselho. Só que, às vezes, eu prefiro falar pessoalmente. Tem assuntos que eu acho que é melhor pessoalmente, né? E esses grupos de WhatsApp, eles são grupos abertos ou aqueles grupos que só a administração que... Não, é aberto. É aberto. E não gera muita polêmica, muita discussão, não? Já teve, mas é bem tranquilo. Nossa, o melhor dos mundos, os seus, viu? Porque tem alguns grupos que são polêmicos. Teve um dos condomínios, uma vez, uma pessoa começou a faltar com respeito com uma outra pessoa. Eu até removi a pessoa do grupo, né? Porque eu acho que a gente tem que ter respeito, porque a gente está ali para tratar de um único assunto que é sobre o condomínio, então não tem outro assunto para falar, e tem que ter respeito por todas as pessoas, né? Exatamente. E como que é a convivência
entre os condôminos? Não, a convivência é boa. Eu sou uma pessoa muito de paz, né? Eu tento resolver de todas as formas, assim, na tranquilidade. E sou muito de conversar. Eu gosto de conversar. Às vezes, se eu tiver que tomar alguma atitude que seja mais difícil um pouco, mas eu tentei várias vezes de outra forma. Então eu sempre tento. É o último caso. Eu sempre tento resolver da melhor forma possível. Então agora vamos falar de manutenção, segurança, né? A gente sabe que tem um seguro que é anual, né? Bombeiro anual. Como que você gere esse quadro seu de manutenções? Por exemplo, o que eu tenho que fazer mensal, trimestral, anual? Tá em dias, você tem um quadro para controlar isso? Ou como que funciona lá? Lá no condomínio, nos 2 condomínios, né? Como são condomínios menores, então, assim, tem coisas que são mais difíceis financeiramente falando, né? Então, assim, eu sempre tento, por exemplo, manutenção, tem manutenções que você tem que fazer diariamente, né? Assim, mensalmente, né? Portões, elétrica, algumas coisas. E então eu tento dar mais atenção para algumas coisas em relação a isso, câmeras e tudo. Agora, sobre caixa d'água, sobre bombeiro, que quando eu peguei a sindicância, um dos condomínios ainda estava sendo resolvido, ainda estamos, né, no processo, né? Então, às vezes demora um pouco mais, mas eu tento fazer conforme, como se diz, não vai honorar muito o condomínio. É assim que a gente está fazendo. Poderia ser de outra forma, só que infelizmente não tem como ser feito. E lá nos seus condomínios, né, a questão do fundo de reserva. Porque a gente vê muito hoje que, por exemplo, tem alguns prédios, né, que as pessoas tudo quer fazer, você chama para uma assembleia, quer fazer reforma, não usa o fundo de reserva. Não, gasta o fundo de reserva que está juntando para quê? Né? A gente sabe que tem a normativa, então você tem um fundo de reserva que é para urgência e emergência, às vezes, né? Você utiliza nesses casos de urgência e emergência, mas chama-se uma assembleia para aprovar a utilização ou para fazer reposição do dinheiro. Como que você tem fundo de reserva nos condomínios? Você utiliza essa prática de utilizar o fundo de reserva mensalmente ou para essas reformas, Não, o que a gente faz no condomínio, assim, nós temos o fundo de reserva, tanto um dos condomínios a gente fez uma pintura, né, a gente programou para fazer essa pintura e usamos um pouco, uma parte do fundo de reserva, e a outra parte a gente está guardando para fazer uma outra melhoria no prédio, porque é um valor maior, né? Então, assim, se fosse fazer um rateio, no momento ia ficar muito pesado para todos. Então, nós estamos economizando para fazer essa outra melhoria. E um dos condomínios também, eu fiz recentemente algumas normas que foram pedidas do bombeiro, que a gente está até terminando de fazer. E isso foi falado em assembleia, né, que poderia ser usado porque também o valor era um pouco alto por causa que o condomínio já é antigo. E também recentemente estava tudo programado em ata que a gente ia fazer uma reforma nas garagens que estava já desgastada e tudo, com o fundo de reserva, mas ainda a gente tem um dinheiro no fundo de reserva. Eu nunca deixei, desde que eu estou como síndica, o fundo de reserva zerado, né? Então sempre a gente, todo mês, deposita 10% do condomínio e eu sempre tento economizar, só quando não tem jeito. E já teve caso que a gente teve que pegar um dinheiro emprestado no fundo de reserva e depois devolver um dos condomínios. E é assim que a gente faz, tudo programado, organizado. Programando, né? Às vezes você utiliza, mas depois você vai... Teve um dos condomínios que quando eu peguei, nem depositava o fundo de reserva. Então aí é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, né? É porque você tem urgências e emergências, acontece alguma coisa. Você não pode deixar, como que você vai pagar uma conta? Não tem jeito. Para cobrir, né? Nesses casos de extrema urgência e emergência. Tá, qual que é a sua maior dificuldade quanto síndica em relação à legislação condominial, à administração, à documentação fiscal? Na verdade, assim, eu tenho algumas coisas que eu ainda estou aprendendo, né?
Só que eu acho que, assim, tá tendo muita novidade, né? Muitas coisas novas, igual do Sercom, né? Agora, eu chamei o bombeiro para vir aqui no condomínio e tudo, e não tinha pedido ainda o projeto. Agora é obrigatório, quando os prédios for, antigos. é obrigatório. Então, assim, vai mudando sempre. Então, a gente tem que estar sempre atualizado. Assim, quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho ou responder para alguém, para algum condômino, alguma coisa, eu sempre procuro saber se o que eu vou responder, o que eu vou fazer, está dentro da lei para mim, para mim fazer certo. Senão eu posso estar fazendo errado. Ou estudar para mim fazer. Então eu vejo que tem muitas mudanças que estão acontecendo. Então a gente tem que estar atualizando, né? Exatamente. Tem que estar buscando né? para fazer o certo. Isso é verdade. E a Bessa? O que a Bessa te auxilia na sua gestão? O que a gente... A Bessa, assim, antes, né, quando eu não era síndica, eu já conhecia da Bessa por causa de um dos condomínios e eu via muito que, assim, eles sempre nos ajudaram, né? Eu, como condômina, no momento que eu estava, sempre nos ajudava, sempre estava presente nas reuniões, né? Ou às vezes tivesse algum problema, sempre estava presente. Inclusive, um dos condomínios, nós que indicamos, né? Que era uma outra pessoa que era síndica, aí estava com uma outra contabilidade e não estava gostando, e nós falamos da Bessa e eles passaram para a Bessa. Eu vejo assim, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu sempre sou respondida. Quando eu preciso de estar na reunião da Assembleia, sempre tem uma pessoa disponível para estar conosco. E também não em Assembleia, né, já tive precisando de resolver algumas coisas, vocês dispôs, né, para nos ouvir, para estar conosco. Então, assim, eu sou bem resguardada, os dois condomínios, através de vocês. Que bom. Vamos finalizar o nosso papo. Agradeço sua presença. Obrigada. Hoje nós vamos ter, né? Nós estamos na semana do Dia do Síndico, então parabéns para você, síndica, né? Obrigada. Parabéns aos nossos síndicos, que a gente sabe que não é fácil ser síndico condominial, né? Cada dia é um desafio. É verdade. Mas nós estamos aqui para dar todo o suporte, todo o apoio para vocês e contamos com vocês no próximo episódio. Muito obrigada, Obrigada. Geisa. Até a próxima. Até a próxima.